já falecidos. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de começar esta homilia com vocês, eh, eu quero contar algo que me aconteceu ontem, porque talvez vocês saibam por outros meios, então por isso eu me antecipo para contar. Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem querendo informações sobre batismo, não é? E eu disse a ela que ela ligasse para mim, porque eu poderia explicar melhor do que ficar mandando mensagem e tal. Então a pessoa me ligou, se apresentou com o nome de Maria das Dores, querendo informações sobre o batismo. Me deu todas as informações e perguntei, não é? Como eu sempre pergunto, não é? E você e seu esposo são católicos? E ela me disse: olha, padre, nós somos de tradição, mas nós não praticamos, não vamos à igreja, não é? E me disse assim mesmo, não é? Nós temos muita simpatia, muita pelo espiritismo. Então, eu prontamente disse com toda gentileza que não era correto, se ela não professava a fé católica, se ela tem simpatia por uma outra experiência religiosa, não é correto ela batizar o filho dela na igreja. Disse somente isso, com toda a gentileza que vocês sabem que me é própria, não é? Toda a gentileza que me é própria, eu disse isso a ela, porque é um ato de misericórdia, de caridade também, dar bons conselhos e também corrigir aqueles que estão no erro. Se a pessoa vai acolher ou não é outra coisa, mas dar bons conselhos e corrigir os que estão no erro, para nós é um ato de caridade, é um ato de amor, é um ato de misericórdia. E é um ato de caridade espiritual, que tem a ver com Deus, sobretudo, com as coisas de Deus. Da mesma forma, rezar pelas pessoas falecidas, e isso é doutrina católica, não é? Então, a mulher que estava toda gentil comigo, ela se transformou, me chamou de intolerante, essas coisas, essa conversinha mole que nós já sabemos, né? Quando a pessoa não concorda, aí o outro se torna intolerante, se torna intransigente, se torna preconceituoso. E ela me disse que iria dar uma queixa minha, não é? Estou alertando vocês, já falei inclusive até na arquidiocese também, com um dos bispos, falei também, porque uma coisa dessa coloca o nome da gente, mas vocês vejam, não é? Como esse mundo que nós vivemos, não é? Que nós pregamos, inclusive muitas pessoas dentro da igreja, é uma tristeza. A pior tristeza é essa. Não é quando isso vem de alguém de fora, é quando vem de alguém que está dentro da igreja, que compreende que tudo é a mesma coisa e que batizar, por exemplo, uma pessoa que não professa a fé católica e que não quer a fé católica é uma bobagem, tem que batizar e pronto. Não, isso aí é brincar com os sacramentos. Isso aí é brincar com os sacramentos. O sacramento para nós é a vida da igreja, é o que a igreja tem de mais precioso, são os sacramentos. Então, se você é católico, você tem essa mentalidade, peça a Deus que mude a sua mentalidade, porque você não está com a mentalidade católica, você está com uma mentalidade mundana. E uma mentalidade humana, eu diria, da pior estirpe, porque não tem nenhum senso mínimo que seja até de racionalidade. Veja, me diga, qual é a intolerância de você dizer a uma pessoa, a um casal, que diz abertamente que não professa a fé católica, que tem uma simpatia por outra experiência religiosa, dizer a ela que ela não deve batizar o filho dela? Isso não é um ato de intransigência, pelo contrário, é um ato de caridade. O problema é que nós estamos com nossa cabeça tão viciada, não é tão viciada ao relativismo, como dizia o Papa Bento XVI, ao relativismo, tão viciada
a que tudo é bobagem, besteira, que nós também pensamos que isso é um ato de intransigência ou de intolerância. Não, pelo contrário, é um ato de caridade, não é? Às vezes, eu digo isso até a pessoas até da igreja, é muito comum, por exemplo, a avó participa da igreja, mas a filha, por exemplo, a filha teve um filho, aí a avó quer que batize, mas a filha, às vezes não frequenta a igreja, não quer nem saber, e a avó às vezes até cria confusão em casa para batizar a filha. Não faça isso não. Onde é que a mãe que tem uma formação católica, se a mãe sentir no coração que deve batizar a filha na igreja, se ela acredita no sacramento, deixa ela fazer o caminho dela. Agora, se você, como vó, fica ali colocando uma pressão, porque sua filha tem que ser a todo custo batizada, porque você é católica, mas sua filha, que teve até uma formação católica, mas não frequenta mais, se você fica fazendo aquela pressão, quase que colocando sua filha contra a parede, ou seu genro também, para batizar, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. A intenção é boa de querer batizar, mas o meio não é correto, não é direito, não é lícito. Então, eu estou dizendo isso porque essa senhora pode ir aí para o... Não é? Ela me disse que ia para um programa aí, que eu até me recuso a falar aqui o nome desse programa. Não é porque eu pessoalmente não gosto desse programa, não é porque acho de baixo escalão, não é? Acho de baixo escalão o programa, mas ela me disse que ia colocar meu nome nesse programa. Mas eu estou bem tranquilo e bem sereno também, não é? Qualquer coisa eu solicito na companhia telefônica toda a gravação, fica gravada, né? Toda a gravação da conversa, mas estou dizendo porque esse mundo é maluco, não é? Hoje também, não é? Eu conversava até com alguns amigos ontem sobre isso, não é? Hoje também as pessoas que são apaixonadas, né, um extremo por esse ou por aquele caminho, tem pessoas que estão dizendo, né, se você votou naquele candidato A, se você votou naquele candidato B, a pessoa era até sua amiga, a pessoa corta a relação com você e diz que você não pode ser amigo dela e ela não pode ser seu amigo porque ela votou em fulano, porque você votou em fulano e porque você disse que ela votou em cicrano. Ela não pode ser amiga. Então, assim, nós estamos trocando boas relações, relações generosas, relações benignas por coisas, por sentimentos, por ideias que são passageiras. Não é? Isso é impressionante, mas é isso, não é? Mas o problema, para mim, não é que uma pessoa de fora pense isso, não é? O problema maior é quando uma pessoa dentro da igreja tem essa compreensão também. Tem essa compreensão também, não é? Se você falar hoje, aqui abertamente, que um católico não pode ser católico e ser de uma outra igreja, você pode tomar até uma chamada, até o bispo pode te chamar a atenção, porque vai achar que é intolerante. E aí então a gente vai ensinar o que aqui? O que é que a gente vai ensinar aqui? Não vai ensinar mais a fé católica? Não vai ensinar mais a fé cristã católica? Eu vou ensinar o que aqui? Eu vou ser padre para quê? Não é para ensinar a fé cristã católica? Eu sou padre para ensinar a fé cristã católica. Agora, se alguém está acompanhando a missa, ou se alguém vem aqui e não é católico, aí eu vou pedir com toda a gentileza, nem acompanhe e nem venha. Porque nós falamos primeiramente para católicos, aqueles que têm uma simpatia pela igreja, aqueles que têm também uma boa vontade para escutar, mas nós somos católicos. Vocês querem que eu pregue o que aqui? Eu vou pregar sobre outra religião? Eu vou pregar sobre a nova ordem mundial? Eu vou pregar que tudo é igual? É complicado. Então, se for assim, eu vou, como diz o outro, eu vou pedir para sair. Não é? Por isso que às vezes dá vontade também de ir embora, viu? Dá vontade também de ir embora, dá vontade mesmo, às vezes dá. Não se assustem não. Às vezes o pai em casa, a mãe em casa não dá vontade de ir embora, de sumir. Não dá? Dá. A gente está ali e nada, sabe? E aí a gente dá vontade de, como a gente diz, dá vontade de abandonar tudo, não é? Passa pela cabeça do padre também, não é? Aqueles que já se acostumaram, porque muitos já se acostumaram a viver assim, não é? Que já se acostumaram a viver compreendendo que tudo é igual, aí vão viver tranquilamente. Agora, se querem viver realmente
e querem ensinar a fé de maneira séria, a doutrina de maneira séria, esses vão sofrer e de vez em quando esses terão muita vontade de ir embora, não é? Pela incompreensão, pela perseguição. Não estou falando de fora, não, estou falando de dentro. Estou falando de dentro e não de fora. Você se recorda que eu já preguei aqui sobre isso, não é? Mas tem um axioma, né? Um dito na igreja, né? Um axioma, um ditado, não é? Que era muito citada pelo Papa Bento XVI. Caritate cum veritas. Caritate cum veritas e veritas cum caritate. Ou seja, caridade com verdade e verdade com caridade. Você não pode, em nome da caridade, abdicar a verdade. Não, totalmente equivocado. E a mentalidade que se tem hoje é essa. Você abandona a verdade em nome da caridade, e aí a caridade acaba sendo o quê, Padre Sérgio? Falsa. Porque desprovida de verdade. Não é? Tem a ver com o evangelho de hoje. Já vou fazer o link. Tem a ver com o evangelho de hoje. Porque nós estamos escutando o Senhor dizer esses dias, não é? Como o Pai me amou, eu vos amei. E Ele diz no evangelho de hoje, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. É belíssimo o evangelho de hoje, não é? Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É a segunda vez que Nosso Senhor cita esse versículo, desse jeito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um pouquinho antes, no mesmo evangelho de São João, no capítulo 13, versos 34 e 35, Nosso Senhor diz de uma outra maneira. O Senhor diz assim: eis que vos dou um novo mandamento. Um novo. Ninguém nunca tinha dito isso. A lei antiga não dizia isso. Qual foi o novo mandamento? Amai-vos como eu vos amei. E hoje, para que a gente não tenha dúvida de que esse mandamento é totalmente novo, ele diz assim: este é o meu. Vejam, não é que não tenha outros, tem outros legítimos, mas ele diz assim: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros. Em João 13, 34 e 35 ele diz: dou-vos um novo mandamento. E agora ele diz: este é o meu, para dizer que todos os outros mandamentos estão dentro deste mandamento que é dele, o Filho de Deus. Não é? Vejam, a lei antiga dizia o quê? O que é que a lei antiga dizia? Que Mateus, Marcos e Lucas trazem. A lei antiga dizia, não é? Resumir os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e primeiramente. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Só que Nosso Senhor, nos escritos de São João, no Evangelho e nas cartas, Nosso Senhor transforma todos os mandamentos em um só. No mandamento dele dizendo: amai-vos como eu vos amei. E nós entendemos esse amar de Nosso Senhor hoje de maneira totalmente equivocada. Por quê? Porque na cabeça da gente, não é? E aí muitos dizem, não é? Quando você vai corrigir alguém, por exemplo, se alguém está no erro, se alguém está vivendo uma vida totalmente torta, não é? Ou se você vai chamar a atenção de alguém, não é? Até eu estou me referindo à fé, estou me referindo a pessoas de fé, estou me referindo a pessoas que estão na igreja. Nós temos essa mentalidade errada do que Nosso Senhor diz, não é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que na compreensão nossa, diante de tantas coisas que nós vivemos e praticamos, a gente se arroga em dizer equivocadamente, erradamente, que o importante é amar. O importante é amar. Deus ama a todos. Deus acolhe a todos. Deus me ama desse jeito. Não é verdade. Não é verdade que Deus... porque é quase não, eu utilizo o amor de Deus para confirmar a vida, muitas vezes, longe de Deus que eu levo.
eu utilizo erradamente do amor de Deus. É claro que Deus ama a gente, Deus não ama a gente pelos nossos atos de amor. Não, mas Ele quer os nossos atos de amor. Não é? São Paulo diz, escrevendo aos Romanos, não é? Que a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus, São João diz na sua carta que Ele nos amou primeiro. Então, a iniciativa é sempre de Deus, é generosa, é gratuita. Da nossa parte, eu tenho pregado aqui para vocês, doutrina católica, da nossa parte, o amor de Deus para conosco é sempre um amor que não merecemos, é sempre um amor imerecido. Por isso, é um amor gratuito. Por isso, é uma graça. É uma graça por quê, Padre Sérgio? Porque é dado a nós gratuitamente, sem nenhum merecimento nosso. Porém, quando nós, de fato, e aqui pela fé, tomamos consciência desse amor de Deus, nós temos que pedir também a Deus graças e graças. Para quê, Padre Sérgio? Corresponder ao amor dele. E como eu vou corresponder? Por uma vida que agrade a Deus. E não usando o amor de Deus para justificar até mesmo os meus pecados, para justificar a minha desobediência, para justificar os meus vícios, para justificar a minha vida, muitas vezes totalmente longe de Deus e daquilo que Ele nos pede, não é? Então, nós temos uma compreensão totalmente equivocada do amor de Deus para conosco. Não é? Na cabeça da gente, nós compreendemos que o amor de Deus compactua com uma vida longe de Deus. E não é assim, repare, não é? Repare o que diz o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é lindíssimo, não é? O Evangelho de hoje é lindíssimo. É lindíssimo o Evangelho de hoje, como todo texto bíblico, não é? Nós temos que pedir sempre a Nosso Senhor de nunca deixar de se encantar pelo Evangelho, não é? Porque é palavra dele. É palavra dele. Esses dias uma senhora lá de Minas, não é? Eu até corrigi ela, gentilmente também. Uma senhora lá de Minas que acompanha, a missa deve estar acompanhando agora. Essa semana eu fiz uma pregação e ela disse assim: Padre Sérgio, eu já tinha cansada de ler esse Evangelho, eu nunca tinha compreendido por esse lado que o Senhor falou, nunca tinha visto nem sequer alguém fazer, deve ter feito, mas talvez ela não lembrasse, ou de fato também ela não tivesse visto. Eu nunca compreendi por esse lado que o Senhor refletiu o Evangelho, não é? E aí, gentilmente, eu disse a ela assim: não podemos nunca nos cansar de ler o Evangelho. Um dia que a gente se cansar, de ler o Evangelho, não é? É porque o amor por Nosso Senhor esfriou no nosso coração. Não, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, sobretudo os Evangelhos que narram a vida e os atos do Nosso Senhor, nosso coração deve se aquecer. Deve se aquecer. Olha que eu passei, e continuo ainda, não é? Mas eu passei bom tempo da minha vida, 4, 5 anos, só estudando Bíblia. Não lia nada de outra coisa da igreja, só Bíblia, porque eu estava estudando. Então era só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Mas cada vez que eu leio o texto bíblico, não é? É algo novo. Eu, por exemplo, tenho livros da Bíblia que eu digo a vocês aqui todos os capítulos de cor. Claro que não são todos, são muitos, mas alguns livros da Bíblia eu digo a vocês todos os capítulos de cor, o que diz no 1º, 2º, 3º, 4º no Evangelho de São João. Eu sei exatamente o que diz cada capítulo do Evangelho de São João. Eu sei o que diz cada capítulo das cartas de São João. Eu sei o que diz cada capítulo do Apocalipse. Se vocês me perguntarem aqui. Eu sei cada capítulo, isso que eu mais gosto. Eu sei cada capítulo do livro do profeta Ezequiel. Eu sei o que diz em cada capítulo. Mas não é porque eu sei que se cair aquela leitura que eu não vou rezar o texto, que eu não vou meditar, que eu não vou estudar, que eu não vou me preparar. Não, a palavra de Deus é palavra de Deus. É sempre o quê? Nova, e ela sempre é maior do que qualquer coisa que possamos dizer dela. Porque é palavra de Deus. E a palavra de Deus não é só a palavra escrita.
é também a palavra escrita, mas a palavra de Deus é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada. Ele é a palavra do Pai. Ele é a palavra do Pai. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra é o Verbo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o Evangelho de hoje é de uma beleza, não é? Extraordinária. Então, vamos entender o que é que significa quando nosso Senhor nos pede, não é? Quando nosso Senhor nos diz que o mandamento dele é que nós nos amemos uns aos outros como ele vos amou. O que é que ele quer dizer com isso, não é? Então, nosso Senhor diz: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Repare que no Evangelho de ontem ele dizia o quê? Como o Pai me amou. Veja, é uma ordem claríssima, belíssima, não é? Uma escada que vai descendo. Como o Pai me amou, diz nosso Senhor, eu também vos amei. Vejam, com a mesma caridade que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, o Filho também o quê? Nos ama. Aqui é o amor da Trindade. E aí nosso Senhor diz o quê? Que com este mesmo amor que o Pai o amou e Ele nos ama, nós devemos também amar o quê? Uns aos outros. Vocês se recordam que eu dizia ontem que no mistério da Trindade, não é? Muitos padres da igreja dizem isso, sobretudo Santo Agostinho, não é? Que escreveu um livro dessa grossura, quase 1000 páginas sobre a Trindade, chamado De Trinitate, não é? A Trindade, não é? Santo Agostinho e outros padres da igreja também dos primeiros séculos. Santo Agostinho, nesse livro, e é também a doutrina da igreja, que no mistério da Trindade, o Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo é o amor, o Espírito Santo é o poder, como a gente diz, não é? A gente às vezes canta, pedindo o poder do Espírito. O Espírito Santo é a luz, por isso que a gente canta, a nós descer divina luz, que é um canto tradicionalíssimo da igreja, que eu já ouvi padres, não é? Tudo bem, não é? Padres dizerem que não gostam desse canto, não é? Olha, nenhum canto moderno desses aí de invocação ao Espírito Santo se compara a esse canto. Esse canto é antigo, esse canto é belo, esse canto tem poesia, esse canto é na tradição da igreja, não é? E eu já ouvi padre dizendo que... Eu já vi pior dizendo, pior ainda, dizendo assim, e é pior quando aquelas velhas cantam, que é pior ainda. Não, quando as velhas cantam, é melhor ainda. Quando as velhinhas cantam, porque elas são piedosas, têm uma fé pura. Quando elas cantam, não é? Quando as velhinhas cantam, o canto é melhor ainda. Temos que dizer assim, porque as velhinhas são piedosas, têm uma fé pura. Às vezes não tem muito conhecimento, mas as orações que fazem é com pureza. A tradição que receberam é verdadeira, não é? Mas a gente canta, vós sois a alma da igreja. Divino Espírito descei, não é? Os corações de inflamar, iluminar. Por quê? Porque o Espírito, na Trindade, o Espírito é o amor, o Espírito é a luz, o Espírito é o poder, não é? O Espírito também é a vida, assim como o Pai e o Filho. Então, a tradição da igreja diz assim: o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Aquele que ama, o amado e o amor. Existe uma forma também mais teológica de falar, não é? Aquele que gera, o Pai, aquele que é gerado, o Filho, e a geração, a procedência do Pai e do Filho, que é o quê? O Espírito Santo. Então, na Trindade, o amor é o Espírito Santo. E aí, nosso Senhor diz no Evangelho, não é? Como o Pai me amou, eu vos amei. Vejam, como é que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai? O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai no Espírito. No Espírito Santo. E como é que Jesus nos ama, Padre Sérgio? Jesus nos ama igualmente no Espírito.
E como é que nós devemos, como ele pede, amar-nos uns aos outros, como ele ama, no Espírito? Porque se não for no Espírito, nós teremos boa vontade, nós podemos até ser filantrópicos, podemos exercer a filantropia com os nossos irmãos, podemos até ser, humanamente falando, generosos com nossos irmãos, não é? Mas amar como Jesus pede, que nos amemos, como ele nos amou, é amar no Espírito. Repito, o Pai ama o Filho no Espírito, o Filho ama o Pai no Espírito, o Filho nos ama no Espírito e pede igualmente que nos amemos também no Espírito. É por isso que São Paulo, quando escreve aos Gálatas, aquele texto que todos nós conhecemos, não é? Mas muitas vezes também pregado de maneira tão errada, não é tão errada. Quando São Paulo fala lá no capítulo 5, versículos 23 seguinte, sobre os frutos do Espírito, pode olhar lá, os primeiros frutos que ele diz lá, não é? A alegria, o amor, a paz, são os primeiros frutos do Espírito Santo, não é? Então, o que é amar como Jesus amou? É amar no Espírito. E o que é amar no Espírito, Padre Sérgio? Eu tenho pregado aqui esses dias com repetição. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, São Paulo diz o quê? Não é no capítulo 5, verso 6. São Paulo diz: deixai-vos guiar pelo Espírito. Então, o que é, Padre Sérgio, amar como Jesus amou? É amar no Espírito. E o que é amar no Espírito? Amar no Espírito é se deixar conduzir, guiar pelo Espírito. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós queremos o amor de Deus, e devemos querer, é claro. Nós arrogamos que Deus nos ama, e Ele nos ama, mas o problema não é querer o amor de Deus, o problema não é se sentir, não é se reconhecer amado por Deus, esse não é o problema, não é? Mas o problema é viver desse amor. É aqui que muitos de nós balançamos e pecamos. E convivemos com isso, não é? Com essa mentalidade mundana e pagando o mundo, muitos de nós cristãos, porque primeiramente a pregação é para nós cristãos, para nós que cremos, para nós que acreditamos. No caso aqui, nós estamos no templo católico, não é? Na igreja de Nosso Senhor, nós estamos falando aqui para nós católicos, então muitas vezes nós pecamos aqui, e aqui nos tornamos pagãos, porque nós queremos o amor de Deus, nós nos reconhecemos amados em Cristo por Ele, mas não queremos, muitas vezes, uma vida convertida nesse amor e vivida por esse amor. É por isso que o Evangelho de hoje, ele é perfeito, porque, não é? Nosso Senhor, depois de dizer, este é o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei, Ele fortalece esse pensamento dele, ele planifica esse pensamento, dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. De fato, Nosso Senhor nos tem como seus amigos, como seus íntimos, porque nós, como escutamos nesses dias, não é, no Evangelho desses dias, não é, de terça-feira, foi terça ou segunda, foi terça-feira, como escutamos no Evangelho de terça, não é, a parábola da videira, como bons ramos, nós devemos estar o quê? Unidos a Ele. Ele é a cabeça, a igreja o corpo, e nós o quê? Pelo batismo, pelos sacramentos, os membros do seu corpo. Então, Ele nos tem como amigos. Ele está aqui no cenáculo com seus apóstolos, na última ceia. Ele está na ceia com os apóstolos. E logo depois, Ele que nos chama de amigos, Ele que chama os discípulos de amigos, Ele vai ter dos seus amigos uma grande prova de inimizade. Porque Ele vai ser logo depois preso,
E todos vão o quê? Todos vão se dispersar, todos vão embora. Mas mesmo nós demonstrando inimizade para com Ele, mesmo faltando a amizade dele, Ele continua sendo, por nós, insistente no seu amor. Ele continua sendo insistente no seu amor. Ele continua nos amando. Mesmo que nós tenhamos atos para com Ele de inimizade. Mesmo que não sejamos seus amigos. Mas Ele continua o nosso amigo. E aí, ele diz aqui uma palavra que, no ouvido de muitos cristãos, vou chamar assim, viu? Cristãos pagãos, se ainda tem um pouquinho só de consciência, isso aqui soa como um peso, isso aqui soa como algo absurdo, isso aqui soa, vou usar essa palavra que a mulher usou para mim, isso aqui soa como algo intransigente, intolerante. Nosso Senhor diz assim: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ele não disse assim: vós sois meus amigos, vocês podem viver do jeito que quiser e ponto. Ele está dizendo assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não é? Eu me lembrei agora que no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, verso 46. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, verso 49, o Senhor diz assim aos discípulos. Ele diz a mesma coisa, só que de outra maneira. Ele diz assim, ele pergunta: por que me chamais de Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Olha aí. Por que vocês estão me chamando de Senhor, se vocês não fazem o que eu vos digo? Ele está dizendo, com outras palavras, que não tem sentido nenhum chamá-lo de mestre, chamá-lo de Senhor, se não quisermos viver dele, se não quisermos viver por ele, se não quisermos viver para ele. Se ele não for, na minha vida, um critério para a minha existência, para o que eu sou, para o que eu faço, como eu tenho dito aqui de maneira concreta a vocês e a mim, se ele não é um critério para as minhas conversas, se ele não é um critério para o que eu vejo, para o que eu escuto, para o que eu falo, para os meus sentimentos, para os meus gestos, não tem sentido nenhum. A fé vai ser uma experiência pagã. Eu vou dizer mais, a fé vai ser uma ideologia. E a fé não é uma ideologia. A ideologia vem de uma ideia. A fé é de uma pessoa. É triste isso, não é? Mas hoje tem muita gente que vive a fé como se a fé fosse uma ideologia. Até gosta da igreja, até tem sentimento bom pela igreja, até defende a igreja, mas vivem como se fossem o quê? Pagãos. Eu já dei esse exemplo aqui, não é? Até que acabou essa febre, e é bom que acabe, não é? Mas lá por os idos dos anos de 2015, 2016, 2017, teve uma febre na igreja daquela consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Teve uma febre. Ave Maria, foi uma febre, não é? Todos nós somos consagrados a Nossa Senhora no nosso batismo, todos nós somos. Agora, São Luís tinha um método de se consagrar a Nosso Senhor, que ele chama de sabedoria encarnada, pelas mãos e pela intercessão de quem? De Nossa Senhora. Se tornar um escravo dele, um servo dele, como a Virgem Maria. Aí foi uma febre. Aí São Luís, não é, orienta para aqueles que quisessem, não é, aqueles que desejassem, que fosse fazer a consagração, que poderia usar o véu, poderia usar uma cadeia, uma corrente, não é, no braço, não é? E muitos fizeram isso. Não é? Eu também sou consagrado, fiz a consagração em 2015 com alguns jovens de Estela Maris, não é? Não uso corrente, não uso nada, mas não tem nada a ver também quem usa, não tem problema nenhum. Mas foi uma febre,
não é? E aqueles meninos, né? Aquelas meninas com aqueles véus, não é? Os meninos com aquelas correntes com um cadeado, uns com uma correntezinha mais discreta, outros com a corrente imensa no braço, nada contra. Mas alguns desses meninos e dessas meninas que tinham aquilo como verdadeiro, eu acreditava que era verdadeiro. Aqueles meninos, como todo jovem, não é? Tinham Instagram, tinham Facebook, essas coisas todas. E eu às vezes ficava assim, não estou criticando, é só para a gente refletir. Eu às vezes ficava assim perplexo, como eu via aqueles meninos às vezes na igreja, aquelas meninas com aquelas saias imensas, com aquele véu na cabeça, aqueles meninos com aquelas correntes imensas no braço, com aquela postura bem assim, como a igreja pede, o gesto na missa. E quando eu via as postagens no Facebook, no Instagram, eu ficava o quê? Escandalizado. Eu dizia, nenhum pagão posta uma foto dessa. Para você ver como a fé, ela pode estar discordante da vida e como ela pode estar desvinculada da vida. Por quê? Porque nós achamos bobagem. Quer dizer, podemos viver uma coisa ali, mas aquilo verdadeiro que a gente vive ali, não influencia a minha vida lá. Muitos vivem assim, uma fé totalmente o quê? Desvinculada da existência. Nosso Senhor, o amor a Ele, a fé nele, não se torna um critério para a nossa vida. Então deixa eu dizer aqui ao senhor jovem aqui, que acha que é bobagem, se você é um jovem cristão, católico, ou até mesmo se você é um adulto cristão católico, não fica bem para você estar postando. Não é pecado beber, não é pecado beber, viu? Não é pecado, para a igreja não é pecado não, é bom que se diga. Eu mesmo gosto de tomar uma taça de vinho, não é? Gosto de tomar uma taça de vinho, vinho seco, gosto. Não tinha esse hábito, mas adquiri e não me faz mal nenhum, não é? Então, não é pecado, para a igreja não é pecado, cuidado. Agora, claro, se eu puder não beber, que eu não beba. Se eu puder não fumar, que eu não fume, não é? A gente vai agradecer, não é? Agradeça por isso, mas em si, não é pecado beber para a igreja. Não é pecado. É bom que se diga isso. É bom que se diga isso. Não é para nos dar uma mentalidade que não é católica dentro da igreja. Agora, claro, se eu perco a razão, se eu perco a consciência, se eu me embriago, se eu estou doente e eu bebo, se eu estou tomando uma medicação, é um pecado que eu estou atentando contra a minha vida. É um pecado, não é? Mas uma pessoa cristã, um católico, não pode postar qualquer foto numa rede social. Padre, é uma brincadeira com meus amigos, mas para você não convém postar uma foto com a garrafa de cerveja na mão, com a lata de cerveja na mão. Não fica bem. Para uma jovenzinha cristã católica colocar no seu perfil uma foto de biquíni. Não estou sendo moralista. Quando eu vejo alguma jovem da igreja que conversa comigo no WhatsApp e está no perfil uma foto dessa, eu apago o contato para a foto não aparecer. É sério. Porque não fica bem. É você desvincular a sua vida diária da sua fé. Padre, tem algum problema de eu ir na praia tomar um... Não tem problema nenhum. Não vai para a praia eu vou para a praia também, eu viajei agora com o pessoal aqui, para Jesus da Lapa, ano passado, ano retrasado, e nós fomos lá tomar banho em um rio, eu tomei banho de sunga. Problema nenhum. É a veste de praia. É a veste de praia. Agora, eu não vou postar uma foto minha. Fica bem? Fica bem um padre postando uma foto de sunga? Fica bem eu postar uma foto do lado com uma mulher de biquíni? Não fica bem. Outro dia teve um padre famoso aí que postou. Não pode. Mentalidade pagã. Padre, só está sendo radical. Olha aí, tá vendo? Vamos dizer isso. Já estou preparado para receber hoje. Estou preparado. Mas eu não estou sendo... Pelo contrário, eu sou de uma transigência tremenda. Eu tenho um grande respeito pela pessoa, pelo outro, um grande respeito. Eu faço reverência diante do outro. Agora, sem deixar também de lado aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. Não é? Então,
Nosso Senhor, nós o amamos, e é verdadeiro o nosso amor, porém, muitas vezes, o amor a Ele não é um amor existencial. São Paulo, olha o que São Paulo diz, não é? São Paulo, quando se tornou cristão, ele deixou muitos hábitos judaicos, evidentemente, para se tornar cristão. E se tornou cristão, e ajudou muitos outros judeus também a reconhecerem Cristo como Messias, não é? Mas São Paulo, escrevendo aos Coríntios, não é? No capítulo 8 da primeira carta, ele teve um problema sério, porque tinha alguns cristãos já convertidos, mas que não deixaram alguns hábitos judaicos. Como, por exemplo, tinha um problema com aquela carne. E São Paulo, depois que se tornou cristão, não tinha mais. E aí São Paulo, para ganhar esses irmãos, olha a humildade de São Paulo, ele disse assim, olha, estou falando de uma coisa mais simples, ele disse assim, para mim, comer essa carne ou não quer dizer nada. Mas, para não escandalizar o meu irmão, que é mais fraco do que eu, para sempre, ou até meu irmão mudar a mentalidade dele, eu vou deixar de comer carne. Porque a luta dele era para não escandalizar o irmão. Porque a fé dele, na vida dele era real, e ele podia fazer aquilo por Cristo. Mas nós hoje amamos nosso Senhor, cremos nele, temos amor até pela igreja, pelas coisas da igreja, não é? Mas às vezes a fé é desvinculada da vida. Esses jovens que eu acabei de falar, eram jovens piedosíssimos, que tinham amor à igreja, que estudavam a igreja, que conhecia as coisas da igreja, que seguia esse ou aquele padre, que sabia coisas da doutrina católica, mas a vida estava o quê? Desvinculada. Esse é o perigo que nós temos hoje, de amar nosso Senhor, mas o amor a Ele não ter uma vinculação com a nossa vida, mas o amor a Ele muitas vezes é desvinculado da vida, não é? Então nosso Senhor diz assim, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que Ele manda, Padre Sérgio? O que é que Ele manda? Ele manda que nós nos amemos como Ele nos amou. Ou seja, que nos amemos no Espírito. Que nos amemos no Espírito. É isso que devemos fazer, é isso que Ele nos manda fazer. E eu tenho dito aqui, né, citando São Pedro, quando escreve a sua carta, na primeira carta, não é? Sua primeira carta, ele escreve mais de uma, na sua primeira carta, logo no capítulo 1, não é? A partir do versículo ali 22, 23, não é? São Pedro diz que nós fomos regenerados em Cristo ressuscitado pela sua palavra, e São Paulo completa aos Efésios dizendo que nós fomos selados, banhados, marcados com o seu Espírito. Então, amar como nosso Senhor amou, é amar no Espírito, que na Trindade é o amor. E amar no Espírito é se deixar guiar pelo Espírito. E se deixar guiar pelo Espírito é, a exemplo dos santos, e mais ainda da Virgem Maria, uma vida todinha posta na palavra de nosso Senhor e uma vida posta nos sacramentos. Então, amar como Ele amou, não é? É amar na palavra dEle, é ter uma vida na palavra e ter uma vida também nos sacramentos. Ou seja, é se deixar guiar pelo Espírito que está na palavra e pelo Espírito que está onde, Padre Sérgio? No sacramento. Se não for assim, nós não cultivaremos um amor que nós chamamos na igreja um amor perfeito, que é o amor de caridade, que nós conhecemos também com aquela palavrinha ágape, que é o amor ágape. Se não for assim, vai ser um gesto filantrópico, vai ser um gesto humano, generoso, mas não vai ser amar como Ele amou. Amar como Ele amou é dar ao outro a própria vida de Cristo. Porque no Espírito, o que é que Ele faz? O dom do Espírito Santo é o Espírito do ressuscitado. É
não se espanta com essa palavra, viu? É da igreja também. É a energia do ressuscitado. Isso é o Espírito, não é? Então, amar como Ele amou é amar no Espírito. E amar no Espírito é amar dando a vida de Cristo. E como é que a gente dá a vida de Cristo, Padre Sérgio? Cheio da vida de Cristo. E como é que eu, católico, me encho da vida de Cristo? Pela palavra e pelos sacramentos. Dentre esses que eu tenho citado aqui com insistência, sobretudo, o sacramento da Eucaristia, que nos enche da vida de Cristo, do amor de Cristo, para que nós possamos dar ao outro o quê? Esse amor de Cristo. Assim fazendo, nós iremos amar como Jesus amou. Nós iremos amar de verdade, não é? Nós iremos amar de maneira real, de maneira concreta, com o verdadeiro amor, com a verdadeira afeição a Cristo, com a verdadeira caridade para com Cristo. É assim que nós podemos, por exemplo, nós vou dar um exemplo bem simples aqui, porque toca a todos nós. É assim, por exemplo, que nós seremos capazes de suportar aquela pessoa que está insuportável, aquela pessoa que está chata, aquela pessoa que nós não aguentamos mais. E é com esse amor que nós seremos capazes até de amar os inimigos. Por quê? Porque nosso Senhor teve essa caridade. Quando nós, seus discípulos, ele está falando aqui para a igreja, os seus apóstolos, quando os apóstolos faltaram ao amor para com ele, quando os apóstolos não foram seus amigos, ele continuou amando os seus apóstolos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuando esta celebração, nós estamos aí às portas de celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor, daqui a alguns dias, e logo depois celebrar liturgicamente, recordar com a igreja o dia do derramamento do Espírito Santo. Então, estamos em preparação para a festa de Pentecostes. Então, vamos pedir a Nosso Senhor, nesta Santíssima Eucaristia, que Ele renove em nós o derramamento do Seu Espírito, do Seu amor, para que nós possamos amar-nos como Nosso Senhor nos amou. Nos enchendo do amor dEle, para dar ao outro, não o nosso amor, mas dar ao outro o amor de Cristo, o amor que é o Espírito Santo, uma vida segundo o Espírito Santo, uma vida cheia, um amor cheio do amor de Deus. É esse amor que nós devemos dar a este mundo e àqueles concretamente que o Senhor coloca diante de nós. É o amor que redime, é o amor que salva, porque é o amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.